Bom dia. Namastê. O Deus que habita a minha alma, saldo o mesmo Deus que habita a alma de cada um de vocês. Muito bom retornar a esta casa, essa energia maravilhosa que esta casa tem, e estar aqui para poder aprender um pouco com vocês, com a energia de vocês. O tema da palestra de hoje é: o mal não merece comentários. Mas peço permissão para abrir aspas e falar sobre o mal, né? O mal que, na realidade, todos nós conhecemos, né? Nós vivemos num planeta... Há pouco estavam as projeções aí do cosmos, e nós entendemos muito mal Deus, né? Nós achamos que Deus criou o homem. A gente diz que Deus criou o homem. Deus não criou o homem, Deus criou o princípio inteligente. O princípio inteligente é que evoluiu para o homem, que é o topo da pirâmide divina, né? Mas ele criou um universo no homem também. Nós somos exatamente o cosmos repetido na obra-prima de Deus, né? 40 trilhões de células e um pouco menos de 40 trilhões de bactérias povoam o nosso corpo. Pegam o metrô, os rios da nossa circulação. Nós reproduzimos 2/3 do oceano, é reproduzido no nosso corpo com 2/3 de água, compondo o carbono que nos compõe. E isso requer o quê? Requer harmonia para funcionar. Tem a necessidade de ser harmonioso o funcionamento. E nesses 4.000 anos, desde a aliança de Abraão com Deus, nós não mudamos nada. Nós permanecemos no caos, e quando saímos do caos para nos harmonizar, retornamos ao caos. O mundo hoje passa por um processo não muito diferente de 1000 anos atrás. Nós hoje reproduzimos as cruzadas, invertendo com o Estado Islâmico. Hoje nós continuamos omissos com o mal que acontece no nosso planeta. 45.000 crianças no Sudão do Sul morrerão até o mês de agosto de fome. E nós discutimos pequenas coisas e enxergamos pequenas coisas. Nós damos a dimensão da nossa vida para as nossas pequenas necessidades. Então, nós ficamos procurando adoecer o nosso corpo com pensamentos que são toxinas mentais. E, às vezes, nós ficamos fazendo reflexões diversas. Nós condenamos determinadas práticas do dia de hoje, porque hoje nós temos... O mal é muito pequeno. Eu acredito que o mal no mundo é 20%. Os 80% seguinte é omisso, não grita. O mal grita. A pessoa que quer impor, ela grita. Aquele que pensa que humildade é ficar quieto, porque as pessoas às vezes pensam que humildade é ficar quieto e concordar com tudo. Então, nós vamos permitindo com que as coisas aconteçam. Então, nós, os mais velhos, eu costumo às vezes ver pessoas mais velhas dizerem que antigamente era melhor. Era nada. Hoje é muito melhor. Só que a evolução, o processo evolutivo, a tecnologia, ela nos trouxe uma velocidade maior do que nós podemos suportar. Nós somos
um carro, uma Ferrari com freio de Volkswagen. Então, nós não conseguimos parar a velocidade. E quando nós nos percebemos, nós estamos assistindo programas de televisão que deseducam, né? Porque a nossa televisão ela está muito boa. Ela está muito boa para que ninguém assista, né? Ela está em fase falimentar. Porque as minorias estão tentando impor ideias que não fazem parte da maioria. Eles tentam vender para a gente doenças, alimentação, uma série de fatores que nós entramos, que nós acreditamos que aquilo. Hoje existe guerra. Não, a guerra é uma coisa que sempre existiu. Mas ela deve ser mantida? Deve ser mantida, porque quem cria a guerra é quem vende arma. Quem cria doença é quem vende remédio. Nós temos hoje, especificamente, muitas doenças que não existem, que inventaram um nome para ela. Diz um doutor Manducci, que faz palestra regularmente, é neurocirurgião, ele costuma dizer que remédio para memória é BO, é boa para otário, né? Porque não funciona. Memória funciona fazendo com que os dois polos do cérebro funcionem, né? Funcionem comitantemente, se comuniquem, né? E se a gente fica parado na frente de uma televisão, fica parecendo um peixe dentro de um aquário, abrindo e fechando a boca. Então, nós ficamos nos condicionando ao mal. Nós vamos nos condicionando ao mal e nós não saímos disso. Nós estamos parados, nós vamos continuar sendo espírita, indo no centro espírita, assistindo palestra espírita, lendo o Evangelho, mais 2000 anos. Se nós não começarmos a mudar este universo que Deus criou em nós e que Ele ali habita, para que o universo externo se transforme. Então, a mudança do planeta, ela não começa naquele indivíduo que está na televisão e nem naquele político que está em Brasília. Ela começa em nós. Nós somos cúmplices deles, o que acontece no nosso país. Nós somos cúmplices dos políticos que estão lá. Porque nós não elegemos políticos para fazer política, elegemos ladrões. Então, quando nós vemos uma criança fenecer no Maranhão, no Piauí, Rondônia, por falta de assistência médica, nós temos que nos colocar como culpados por aquilo. Nós participamos daquilo. Então, o mal, ele é uma coisa que nos toma e nós não percebemos. É como uma gripe, como um vírus que penetra em ti, e você só percebe quando a garganta começa a riscar, quando a febre começa a subir, aí você percebe. Então, se nós conseguíssemos, neste universo que nós temos no nosso interior, compondo o nosso corpo físico, extrair, vou abrir aspas, o demônio ali contido e deixar o Deus emergir. Fazer como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Nós ainda continuamos estendendo a mão a Jesus, não acreditando no que ele falou. Ele disse, não é o que entra pela tua boca, e sim o que sai dela. Nós continuamos nos preocupando tanto com o que nós comemos, e não nos preocupamos com aquilo que nós falamos. Nós ferimos as pessoas que nós amamos com as palavras. Nós vivemos um sonho transformando paixão em amor. Nós temos as paixões, né, o campo das paixões. Outro dia eu fui fazer um casamento e eu disse para os jovens nubentes que eles estavam se casando por uma grande paixão. Esperava eu que, ao decorrer das suas vidas, eles transformassem aquilo em amor. Porque
se eu conheço uma pessoa e eu me caso com ela, eu não me casei por amor, foi por paixão. Foi uma atração física e ela vai se tornando uma atração de alma. E eu transformo isso em amor. Agora, se a pessoa casa e 6 meses depois separa, tinha amor ali? Né? Então, nós devemos parar para pensar coisas que nós estamos mudando, porque antigamente você consertava as coisas, hoje você troca. Onde é que nós podemos mudar essas coisas? Onde é que nós podemos termos compaixão? Termos compaixão. Compaixão significa você estar na condição da pessoa. Ter pena é você transformar a pessoa numa pessoa menor. Então, termos compaixão de nós próprios. E podermos fazer o que o Cristo nos disse. Eu vim para vos tirar da escuridão. Significa que ele veio nos trazer luz. Luz é conhecimento. Retirar do âmago de vossas almas o medo ali contido. Fazer com que nós pudéssemos viver a nossa encarnação. Para que tenhais vida em plenitude. O que é viver em plenitude? Viver em plenitude é ser escravo de religião? Religião foi criada pelos homens. Ela divide. Ela é divisória. A religiosidade vem estampada em nós por Deus. Esta une. Mas só o amor liberta. Mas o amor ágape, o amor de Deus, aquele amor que não troca, aquele amor que não tem contrapartida, aquele amor que não tem propina, tão em moda, aquele amor que resgata. E nós aí tiramos o amor de um sentido que todo mundo coloca, e os grandes poetas colocam também, como sentimento. Amor não é sentimento. Amor é concreto, é ação. Se nós não agirmos com amor, não adianta ter sentimento, dizer eu te amo. Aliás, somos envergonhados de dizer eu te amo. Quantas vezes nós dizemos para o nosso filho, para o nosso sobrinho, para o nosso tio, para o nosso avô, eu te amo. Parece que a palavra é proibitiva, mas eu te odeio eu já ouvi mais vezes. Restringir o direito das pessoas é mais fácil. É muito comum. Então, este universo que Deus criou em nós, ele precisa de equilíbrio, ele precisa de funcionar. Nós precisamos permitir que as bactérias que moram no nosso intestino não visitem o nosso pulmão. Nós precisamos permitir que o metrô que funciona em nós permita que os neurônios se comuniquem entre as estações. Nós precisamos equilibrar o nosso sentido de vida para que nós possamos nos recompor. Porque senão nós vamos continuar sendo escravos de alguma coisa. Nós vamos ser escravos da Feira Livre, nós vamos ser escravos da novela das 9, nós vamos ser escravos da tão educadora BBB, nós vamos ser escravos de tão educador Amor e Sexo, e nós vamos gostar de coisas que talvez até tenham algum ponto de importância, mas na educação daqueles que estão vindo, fará uma diferença muito grande. Porque a criança de hoje, ela não é mais criança. Uma criança de 2 anos hoje equivale a uma criança de 14 anos a 50 anos atrás. A criança de hoje consegue formar frases que nós não formávamos com 10 anos. Porque são espíritos que já estão reencarnando com a consequência de mudar o mundo. Mas nós vamos deseducar mais da metade. Porque nós não estamos preparados como escola.
A nossa escola deseduca. Não por falta de mestres, mas por falta de equipamento, por falta de estrutura. E isso depende de nós, porque quando nós somos omissos nisso, nós permitimos que o mal avance. Então nós vamos permitir que continue se matando no mundo. Nós vamos continuar permitindo com que o continente africano morra de fome. Nós vamos continuar achando bonitos Médicos Sem Fronteiras. Nós vamos achar lindo as coisas. E nós vamos achar que nós damos cesta básica para alguém na rua e nós resolvemos todos os problemas. Na realidade, nós só inflamos o nosso ego. Porque a pessoa fala, dei 200 cestas básicas. Deu não, distribuiu, porque alguém deu. Não é? Levar uma marmitex para um mendigo uma vez por semana é necessário. Se ele está com fome, tudo bem. Mas não é melhor resgatá-lo? Qual é a verdadeira caridade no sentido do amor? É resgatar o indivíduo da condição em que ele se encontra, da miserabilidade em que ele se encontra. A maioria de nós somos miseráveis ao extremo, porque temos depressão, ansiedade. Quem toma tarja preta é um miserável, assim como aquele que vive à deriva. Por quê? Porque ele não consegue se equilibrar e ele transforma numa patologia aquilo que ele está condicionando o seu corpo. Então, o mal tem várias nuances. Então, às vezes a espiritualidade manda a gente seguir um rumo, às vezes seguir outro, dizer daqui e dali. Um quer jogar bomba aqui, outro quer jogar bomba ali. Eles não querem nada, eles estão querendo vender coisas. Eles querem vender ideias, eles querem vender coisas. Nós passamos por um momento de transformação muito grande no planeta. A espiritualidade tem tido dificuldade até para dar uma apaziguada. Por quê? Porque os pensamentos eles não estão voltados para a solução. Eles estão voltados para complicar. O agente complicador vem de nós. Nós próprios somos os agentes complicadores. Se nós mudarmos o nosso padrão de pensamento, nós estaremos auxiliando a espiritualidade em soluções até mais imediatas, né? A maioria de vocês deve ter notado que vocês estão despertando durante a noite, num horário meio bobo. Está acontecendo isso? Tá, então, isso aí se chama mudança de frequência vibracional do planeta Terra. Então, não fiquem preocupados, não, que isso é normal. O descanso vem do mesmo jeito, é eles mexendo nas nossas vibrações terráqueas. Então, nós vamos ter a vibração modificada, porque não adianta correr. A regeneração vem, queira ou não. Não adianta. Vão sacar todos vocês daqui. Os desencarnes coletivos vão aumentar nos próximos 10 anos enormemente. Estão sacando espíritos desnecessários daqui e mandando eles para uma outra escola mais longe. A limpeza que já foi feita lá no início da nossa civilização está sendo feita novamente. Nós temos que nos orientar no sentido de nós revertermos esse processo no nosso mundo. No nosso mundo. Qual é o meu mundo? O meu mundo é mais ou menos 20 centímetros afora do meu corpo, onde fica a minha psicosfera. Se eu mudar meu mundo, eu ajudo a mudar o mundo. Se eu não mudar o meu mundo, eu continuo sendo o vírus do meu mundo. Eu vou causar a virulidade no meu mundo. Eu vou ocasionar o mal para mim. E eu levo este mal para o universo micro meu. Porque se eu tenho um mundo que é 7 bilhões e 300 milhões de habitantes, depois eu tenho minha cidade, que são 12 milhões, depois eu tenho minha casa, que é 5,
e depois eu tenho o meu quarto, que é 2. E posso ser o quarto com 1. São universos diferentes, que se forem classificados no sentido crescente, nós modificamos. Se você pegar um copo com água e colocar café até um quarto dele, você vai precisar jogar 2 litros de água para ele se limpar novamente. Não é? Então você escolhe qual é o universo que você quer. Como você quer enfrentar a vida? Como é que você gostaria de enfrentar a vida? Como batata, como ovo ou como pó de café? Diga. Escolhe uma. Como? O ovo? E você? Batata? Sobrou para a senhora o pó de café. Né? Suponhamos que a água seja o obstáculo. E a água fervendo, ela pega a batata que é dura e a amolece. O ovo que é mole, ela endurece. Mas só o café consegue transformar ela em outra coisa. Porque quando ela amolece a batata, ela continua água quente. Quando ela endurece o ovo, ela continua água quente. Mas quando o pó de café entra, ela ganha um tom diferente. A vida é assim. Às vezes nós somos moles diante de um objetivo e às vezes somos duros demais. Mas nunca transformamos aquilo, deixamos aquilo voltar. Hoje nos prejudicou, amanhã está lá batendo na nossa porta da mesma forma. O mesmo erro que nós cometemos hoje, nós vamos cometer amanhã. Então, nós não somos pó de café. Precisamos melhorar isso. De vez em quando é bom ser batata. Né? Porque sendo batata, de vez em quando, fala, poxa, eu me amoleci, Senhor, porque o obstáculo é muito grande. Né? Aí, outras vezes, a gente fala, eu endureci porque a pessoa estava abusando. É dar um sentido para a vida. Deus não deixou nada que seja inaproveitado no nosso planeta. Nada. Às vezes a pessoa fala, para que serve a barata? Se nós tirássemos a barata do nosso planeta, em 15 dias nós morreríamos todos, porque elas comem bactérias. 80% das bactérias são absorvidas por elas. São nossas amigas. Né? Como? Não, mas não é inimiga, você tem nojo dela. Medo não, porque ela é tão pequenininha, a gente mata ela fácil. Né? A gente tem nojo, porque nós temos nojo daquilo que nós não nos acostumamos. Se você for na China, por exemplo, eles comem lá gafanhoto, um monte de inseto, e é proteína, né? Comem cachorro, comem... Para nós, agora nós comemos também. Né? Nós temos o hábito de ficar querendo colocar nos outros aqueles costumes que é vegetariano, por exemplo. Alguém consegue me apresentar um vegetariano que nasceu vegetariano e viveu depois dos 60 anos? É impossível. Né? É impossível, não tem. Mas as pessoas falam, não, eu não como carne de bicho. O que é uma folha de alface? Ela desce gritando. Você está comendo ela está gritando, porque ela está viva ainda. Né? Então, aí você vai lá nos escritos da Bíblia, carne nutre a carne. É uma cadeia alimentar, Deus fez uma cadeia alimentar. É lógico que nós precisamos acabar com a crueldade. É diferente. Nós devemos acabar com os exageros, que é diferente. Porque senão nós começamos a ter o efeito sanfona. Engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Porque nós somos assim. Nós comemos com os olhos. Os orientais fazem aqueles pratos maravilhosos. Já foi num restaurante japonês? Os pratos são sensacional. Você come com os olhos. Entende? Por quê? Porque nós somos assim. Nós gostamos de vitrine. Nós gostamos daquele sapatinho que está lá na loja, no shopping. E depois acaba não usando.
Compramos 10 sapatos, temos só 2 pés. Deixamos aquela energia ficar atravancada dentro da nossa casa. Então, tudo isso é malefício. Se nós formos enumerando os males que nos fazem regredir, nós podemos, aos poucos, não, deixa para 2, 3 encarnações. Não queira resolver todos os problemas aqui. Entende? E nem precisa ir lá no posto Ipiranga perguntar. Vai aos poucos. Resolve pequenas coisas. Eu mudar um hábito de não escovar os dentes com a torneira aberta, mudar a mão que escova os dentes, em vez da direita ir para a esquerda, se for destro, se for canhoto, inverta, mudar o lado de deitar na cama, fazer com que o nosso cérebro comece a ter buscas. Porque senão nós começamos a ficar só crocante. Porque depois dos 60 a gente fica crocante. A gente levanta cedo, é creque aqui, creque ali, creque lá. Mas nós precisamos deixar com que o nosso cérebro tenha a consignação de uma Ferrari. Entende? Se ele estiver bem, nós não deixamos o alemão chegar. Porque o alemão vem para todo mundo. A maioria morre antes, né? Porque todo mundo ia ter, mas a maioria morre antes. Hoje nós estamos vivendo mais, então ele vem nos visitar com mais frequência. Então nós temos que cuidar para que isso não aconteça e dar qualidade. E neste meio tempo nós começamos a combater o mal em nós. Quando a gente começa a combater o mal em nós, ele vai irradiando. Entende? O filho aprende, o sobrinho aprende, o neto aprende, o cachorro aprende. Nós vamos aprendendo coisas novas. Nós vamos deixar de ser o país que joga 40% do que produz de alimento no lixo. 40% do que nós produzimos é jogado no lixo. E na África, as crianças morrem de fome. É lamentável. É lamentável. Então, todos esses males, eles estão contidos nisso. Então, nós ficamos dando mais valor porque os outros falam de mal. A pessoa liga a televisão no Datena para ver quem morreu atirado. Nossa, é uma coisa tão importante. Eu não sei como é que eu vivia sem bala perdida. Aliás, não existe bala perdida. Se chegou em alguém, chegou. Bala perdida é aquela que não foi atirada. Ou aquela que não acertou em nada. Nós ficamos torcendo para saber quantos morreram naquele massacre. É uma coisa linda. Eu até estava tentando dar para o prefeito uma ideia de fazer um tour turístico pelo IML. Porque as pessoas gostam disso. Gostam de ver cadáver, sabe? Gostam de ver a desgraça dos outros. Nós vivemos da desgraça dos outros. No futebol, no dia a dia, nós vivemos da desgraça dos outros. De vez em quando nós até gostamos quando o cara leva um pontapé no jogo de bola. Nós não estamos preparados para sermos o que nós queríamos ser. Aí você vai num centro espírita, ouve uma palestra, como se quem está proferindo a palestra fosse um grande entendedor, mas na realidade é um necessitado de aprendizado, e você sai daqui e você não consegue colocar em prática uma vírgula do que nós falamos. Ou nós não conseguimos colocar. Porque nós achamos que, eu vou no centro, eu ouço aquela balela, depois eu tomo um passinho, saio mais leve e volto para casa. É o mesmo costume que nós temos. Tomar banho, vocês já repararam que vocês tomam banho e depois que se enxugam, dizem que a toalha está suja? Quer dizer, se você tomou banho e você está limpo, você se limpou com a toalha está suja. Né? Então, esses contrassensos que nós criamos na nossa vida fazem um sofrimento nosso. Por isso que o número de depressivos vem aumentando, o número de autistas vai aumentar muito, porque os espíritos mais evoluídos não querem participar do nosso mundo, eles criam o próprio mundo deles. Né?
O número de ansiosos está aumentando muito. O número de autistas deve chegar a 30% da população jovem no ano de 2050. Entende? Porque eles não suportam o nosso mundo. Eles querem viver o mundo, eles são gênios. Se você pegar um autista que tem disposição para a música, ele é Beethoven. Então, nós colocamos isso na nossa cabeça. O que eu posso mudar na minha casa? Não adianta ficar como Zaqueu. Entra na minha casa e entra na minha vida. Você não deixa. Você fecha a porta. Você nem lembra de Jesus quando chegou em casa. Nem lembra onde foi. Eu fui com a mão estendida hoje buscar um pouco de paz, num centro espírita, numa igreja protestante ou numa igreja católica, seja lá onde for, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali estarei, e não entende que está com Jesus. Ah, eu vim no centro para ver a palestra e tomar um passe. Quer dizer, aqueles minutos que você ficou na cadeira, sentadinho, respirando, você não respirou a energia de Jesus? Ele não está aqui? E nós acreditamos? Não. Nós somos capazes de acreditar nas pessoas que cobram pedágio para a gente falar com Jesus, as pessoas que mentem para a gente, as pessoas que querem que nós acreditemos nas interpolações que colocaram nas Escrituras, né? Oh, Noé é uma história fantástica, mas Noé era um vale ali de Mariana que inundou de água e o barquinho dele levou só as cabritinhas dele e as ovelhas. Porque se ele tivesse levado um casal de cada bicho, ele precisava uma arca do tamanho do continente africano e precisaria de mais 40 barcas com alimento, não é? E nós sabemos que é impossível inundar o mundo, porque o campo magnético não permite isso. Aí a pessoa fala, nós vamos acabar com a água. Nós não vamos acabar com a água nunca, o xixi de Jesus continua aí. A água não sai, a única água que saiu do planeta hoje foi 100 litros de água lindóia que eles levaram no voo para a Lua. Nós precisamos é preservar. Preservar, aí é que entra o grande quê da questão. Qual é o seu meio ambiente? É o que você vive e é o que você é. Se você é o universo criado por Deus, você tem que preservar os rios que correm no teu corpo, não dando oportunidade para que as taxas subam demais e entupam o rio, que assoriem ele. Então, você tem que cuidar do teu meio ambiente e do meio ambiente em que você reparte com os outros. Então não adianta você falar, eu não posso tomar um copo de cerveja, mas posso jogar um copo de sujeira no rio. Se você beber 1 litro de água por dia, durante 1 ano, você consumiu quase meio litro de coliformes fecais. Sabem o que é isso? Cocô. Dentro de nós, acontece isso também, né? Como ela vai lá e fala, não pode comer isso, não pode comer aquilo. A margarina que nós comemos, com mais uma molécula, é plástico. É altamente cancerígeno, né? Mas nós comemos. Nós compramos uma caixinha de leite que dura 6 meses. Como? O leite não passa 24 horas sem azedar, porque colocaram um monte de química lá dentro. O que nós estamos fazendo uma Mariana na nossa vida, nós estamos deixando o barro tomar conta. E hoje nós temos mais possibilidades de consertar isso. Hoje você pega na internet aí, vende milagres, tem milagre na internet para tudo.
cura de cabelo, dor de unha do pé, unha esquerda, unha direita. Hoje é as coisas assim. Tem pessoas que você fala para elas, você vai ter dor no dedo mindinho do pé, e é muito perigoso. No dia seguinte, ela começa a ter dor. É o condicionamento. Vocês poderiam dizer para mim qual é o lugar onde a energia é mais pura? Alguém podia me dizer? Na igreja, na boate, no restaurante, no asilo, no orfanato, no centro espírita, no Vaticano, numa clínica ou no hospital? Não. É no hospital. É o único lugar onde as energias das paredes são perfeitas, porque todas as pessoas que pedem por alguém ali, pedem com o coração. Quando nós pedimos fora dali, nós mentimos às vezes. Ali você pede pela tua mãe, você pede pelo teu filho, você pede pelo teu amigo. A prece é verdadeira. Ela não é uma prece embrulhada, não é de segundo domingo de maio. Não é a prece que você embrulhou num pacotinho para dizer amor. É a prece que você traz de dentro. Você chega a marejar os olhos. Então você vê que nós somos enganados por nós próprios. Porque às vezes em casa, a gente faz assim. Às vezes ninguém nem quer que... Eu, durante muito tempo, eu pensava que meu pai era Deus. Porque minha mãe, à noite, falava, com Deus me deito, com Deus me levanto, né? Eu pensava que meu pai era Deus. Nós precisamos condicionar a nossa vida a melhorias da nossa vida. E deixar de nos preocuparmos com a vida alheia. Nós vivemos demais a encarnação dos outros. Nós ficamos preocupados se a pessoa cortou o cabelo, se a pessoa está usando barba, se a pessoa usa óculos, se a pessoa é isso, se a pessoa é aquilo. Nós nos preocupamos muito com a vida dos outros e deixamos a nossa vida à deriva. Então nós vamos consertar o mal que o mundo tenta colocar em nós, deixando de olhar para ele. Se você parar de assistir o BBB, eles tiram do ar. Se você deixar de assistir o da Atena, eles tiram do ar. E tem aquela caixinha que vai de 1 a 10 lá, que você pode botar onde você quer. Agora, também não vamos ficar assistindo Discovery para ver o urso panda todo dia, né? E nem aquele besouro dourado que vai ser extinto lá na Birmânia. Nossa, eu nem sei como eu vivia ter 70 anos sem ele. Preocupado com o que vai ser extinto, muita coisa vai, todo dia se extingue vida, e todo dia nasce vida nova. O planeta, ele é evolutivo, ele não é estagnado, ele evolui. Tem certos corpos que já não são necessários. Vocês hoje estão com os pés em cima dos quadros que se escrevia com giz, há alguns anos atrás, que a ardósia era o quadro negro. Não é? Hoje nós damos utilidades diferentes para as coisas. Nós colocamos uma riqueza, que é uma ardósia, uma pedra tão fantástica, como piso. Há pouco tempo nós pisávamos na terra. Nós temos tudo na mão, nós temos a tecnologia que nos faz... é o agente facilitador da vida. E eu tenho certeza absoluta que 80% de nós usa como agente complicador. Porque eu já vi pessoas amaldiçoarem o WhatsApp. E eu abençoo. Porque eu acho que só Deus poderia dar aquela dádiva para a gente. Agora, se a pessoa usar errado, o problema é dela. A internet, hoje nós não viveríamos sem internet.
Se tirássemos a internet hoje, nenhum avião subia, nenhum navio transitava. Nós estávamos parados. O exame médico de vocês estava tudo parado. A maioria ia morrer doente, porque não ia dar tempo de socorrer. Então, se nós imaginarmos o que Deus tem dado para nós de benefício, melhorar a produção de alimento, melhorar a velocidade de entendimento, você hoje não precisa gastar estacionamento e nem gasolina para ir comprar alguma coisa, eles entregam em casa. Você tem opção de escolha, opção de pagamento, você tem tudo na tua mão. Será que nós vamos continuar fazendo o agente complicador e transformar aquilo num... Eu já vi pessoas colocar culpa no cartão de crédito. Nós temos, nesse período de 15 dias aqui, 3 feriados prolongados. Né? Mamão com açúcar, para nós fazermos besteira. Né? Porque o indivíduo vai... estoura o cartão, vai, estoura o cartão, vai, estoura o cartão. Depois ele quebra o cartão porque ele fica com raiva do cartão. Como se o cartão tivesse vontade. O cartão é o agente facilitador, ele que é o agente complicador. Não é? Então, imagine, pare por um momento para uma reflexão cristã. Para o mal que eu quero para mim ou o mal que eu não quero para mim. Pergunte como Jesus perguntava. Pergunte para você. O que eu posso fazer por mim? Não fica querendo dar uma de Teresa Calcutá para os outros. Quando você tem condições de auxiliar aquele que está numa condição inferior à tua, chama-se amor. Quando você tenta ajudar, e você está tão bêbado quanto ele, vai cair os dois. Fortaleça-se primeiro, para depois fortalecer aquele que está caído. Porque não adianta você dizer para o indivíduo, você deve fazer isso se você não faz. Né? Nós pregamos, às vezes, muito mais do que nós fazemos. As minhas imperfeições são enormes. Levarei, pelo menos, mais umas 50 encarnações para resolver. Mas eu comecei. Né? Pelo menos algumas coisas eu já não me preocupo mais. Tem certas coisas que eu já não aceito mais. Só na palestra que eu falo mal dos outros. Fora da palestra já não gosto de falar. Entendeu? É verdade, porque se uma pessoa vem falar mal de mim para você, fique tranquilo que amanhã ela vai falar mal de você para outra. Né? Quando a gente mata no caminho o alcoveteiro, nós melhoramos o mundo. Não é? São pequenas coisas, é só não ouvir. Não carregar lixo dos outros. Tira a caçamba das costas. Tira uma fotografia do Instagram das tuas costas e imagina uma caçamba dessa que eles põem na rua. Nós andamos assim, pegando o lixo dos outros. O cara está nervoso, ele se braveja lá, você esbraveja com ele, você pegou o lixo dele. Né? O motorista te dá uma fechada, você xinga ele, você pegou o lixo dele. Ele já está cheio de lixo, então ele vai distribuindo. Aí depois você vai fazer igual o pessoal que sofre nas favelas, que antes diz, eu não tinha nada, aí a chuva veio e me levou tudo. Por quê? Porque o que ele não tinha nada, ele jogou de lixo dentro do rio. Porque não existe coisa para produzir mais lixo do que pobre. Aí joga o lixo dentro do rio, o colchão dentro do rio, o guarda-roupa dentro do rio, e a água vem e entra na casa dele. E ele, só se ele chamar a água de Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Então nós precisamos nos educar. Não é questão de status financeiro, é uma questão de educação. É uma questão de processo de educação. Você vai num país, no Japão, por exemplo, o pessoal é altamente educado, ele vai assistir futebol, ele limpa o campo. As crianças limpam a sala de aula. Na Dinamarca, você encontra a primeira-ministra na rua, carregando a mala de viagem dela, que ela desceu do metrô.
Isso é educação. Nós reclamamos do político que é ladrão, nós não somos honestos. Ou somos? Nós damos dinheiro para o guarda que vai multar, nós damos dinheiro para o fiscal da prefeitura. É cultura. Honestidade é cultura. Contou uma socióloga outro dia que estava na Suécia e viu no metrô uma catraca livre. Aí ela perguntou, para que aquela catraca livre? É que às vezes a pessoa não tem dinheiro, ela passa por lá. Se ela não tiver disponível dinheiro, ela pode passar por lá. Ele falou, e por que ninguém passa? Porque eles são honestos. Eles não estão precisando. É uma coisa que nasce em você. E tem que ser desenvolvido. Nós precisamos desenvolver isso. Desenvolvendo a honestidade nas crianças que estão vindo hoje, eu vou reproduzir, quase concluindo, o que Darcy Ribeiro disse em 1970. Se nós não construirmos escola, não é prédio. É construir escola, não significa construir prédio. Prédio de escola nós temos muito. Quando o político falar para você que vai construir uma escola, xingue ele. Nós precisamos fazer com que as escolas que estão aí funcionem. Se nós cuidarmos das escolas, hoje tudo bem. Se nós não cuidarmos, não teremos dinheiro para construir presídios. E nós estamos passando por isso. Nós estamos passando por isso. Se hoje nós formos prender todos os corruptos do Brasil, nós vamos precisar de todos os estádios da Copa. Até eu acredito que a espiritualidade fez com que esses estádios fossem construídos para a gente colocá-los lá. Não é? Então, é uma reflexão de que, poxa, o que eu entendo como mal? O que eu posso colocar em mim que melhore isso? Que dê um quilate diferente? Ou eu vou continuar, daqui 15 dias, indo visitar minha mãe, levar uma rosa para ela, ou uma roupa que ela não vai usar? A minha mãe, quando morreu, tinha roupa lá que ela nunca usou, ela ganhava, lembra? Né? Hoje a minha cunhada e minha sobrinha estão aí, então, sabe, coisas que nunca usou. Sabe, a pessoa leva não é a questão do presente, pode dar o presente. Põe a fitinha no cabelo aqui, vai lá, mamãe, eu sou teu. Ela vai adorar. Eu te amo. Não adianta esperar morrer para falar eu te amo. E ir lá fingir que está chorando. Está chorando de remorso. Lembra tudo que fez ou que deixou de fazer. Nós temos que viver enquanto estamos vivos. Senão nós não continua do lado de lá. Entende? Já pensou? Chega do lado de lá, tua mãe vira até a cara para você, poxa. Fala, não, o cara me maltratou o tempo inteiro. Ou ela pode estar no andar, no 8º andar, e você não consegue passar do 4º. Tem isso, né? Ela pode vir até você, você não pode ir até ela. Então, é uma reflexão que você tem que fazer para você, é uma coisa pessoal. É pessoal e intransferível, é igual Deus. Cada um de nós tem um sentimento diferente por Deus. Nós temos diferença no sentir Deus. Tem pessoa que sente Deus gritando, esperneando, pedindo, implorando. Tem as pessoas mais certas que entendem Deus agradecendo, agradecendo, agradecendo. É um entendimento de Deus. Deus não é uma coisa. A pessoa fala, Deus existe. Deus não existe. Deus é causa. A pessoa fala, Deus é energia. Deus não é energia, energia é efeito. Deus é causa. Ele veio primeiro. Ele fez tudo existir. Ele é. Ele é o verbo, é o princípio. Ele está em nós. E se ele está em nós, ele nos deu a capacidade de experimentar ser Deus. Jesus falou isso, não disse? Sois deuses e poderão fazer o que eu faço e muito mais. Nós não acreditamos. Por quê?
há 2000 anos atrás, ele já era muito mais evoluído que nós. Você imagine agora, né? Para nós chegarmos no mesmo patamar de Jesus, é uma coisa fantástica. E olha que nós conhecemos de Jesus quase nada, né? Qualquer biografia de um artista aí tem mais páginas do que o Novo Testamento. Nós conhecemos muito pouco de Jesus, mas ele era muito maior do que está contado lá. Ele amava, ele era amor ambulante. Ele não dizia, você não deve fazer isso. E nunca fez um milagre. Ele deixava bem claro, para que nós entendêssemos que Deus está dentro de nós. Tua fé te curou. Vá e não erres mais. Ele respeitava o Deus que estava dentro do outro indivíduo, do irmão dele. E nós para enfeitar, nós falávamos, fez assim, fez assado. É lógico que a energia dele era tão boa que ela criava um campo magnético fantástico. Tem médium que coloca a mão assim, cura 10, 30 pessoas de uma vez. Isso aí é uma questão de campo magnético criado para reorganizar as energias das pessoas. Agora, se você desorganiza a tua energia todo dia, vem no centro todo dia. Porque quando você denigre a sua massa muscular, você vai na academia e fica 2 horas malhando. O espírito que é eterno, nós damos para ele 5 minutos por semana. Às vezes, se estiver chovendo, eu não vou. Se estiver quente, também não. O verão é muito quente, o inverno é muito frio, o outono as folhas caem. Só na primavera que vêm as flores. Mas se as folhas não caírem de você, se as células mortas tuas não caírem, você vai ter problemas. Né? Que células mortas criam tumores. Então, nós vamos ter problemas. Então, a reflexão é, onde eu posso melhorar a minha vida? Aqui, conosco, com vocês e esses nossos amigos que estão nos vendo pela internet. O que nós podemos mudar da nossa vida. Não sair lá fora e agora chegar lá e falar, tá vendo, mãe? Falou que a senhora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso serve direitinho para o meu marido. O meu filho devia de ouvir isso. É o que nós vamos fazer. Porque nós sempre achamos que nós estamos legais. Estamos caindo pelas tabelas, mas achamos que estamos legais. Então vamos pensar, de hoje em diante, fazer um pacto. Como já hoje faz alguns anos que o Brasil foi descoberto, vamos redescobri-lo. Vamos colocar, do dia 22 de abril de 1917 em diante, eu passei a modificar o meu padrão de pensamento. Né? Pequenas mudanças, sabe, pequenas, mínimas. Faça mínimas, escreva num caderno uma mudança e faça lentamente. Não corra. Você não tem freio para parar. Você vai ficar ansioso. Não fique parado, porque quem espera nunca alcança. Vá atrás, mas ande. Corra atrás dos seus sonhos. Se não der para correr atrás de um ônibus, corra atrás de um táxi que você economiza mais. Mas corra atrás dos seus sonhos. Busque. Não pare. Não deixe com que o mal continue te dominando. Continue nos dominando. É isso que nós precisamos. Que Jesus abençoe cada um de vocês e que Ele possa fazê-los o Zaqueu desta tarde, quase tarde. A gente está tão acostumado a fazer palestra à noite que de vez em quando a gente fala boa noite, né, Jorge? Então, que Jesus possa ser levado às suas casas e que vocês possam cumprimentar as pessoas que encontrarem no caminho,
que vocês possam dizer eu te amo quando chega na sua casa. Evita de falar para a mulher do vizinho se ele estiver perto, porque pode dar problema. Mas muda. Namastê. Paz e alegria.